De todas as variedades de células cancerígenas utilizadas pelos pesquisadores, as S180, células de sarcoma 180, são as mais virulentas. Originárias de um rato específico de um laboratório suíço, cultivadas em grande número no mundo inteiro para estudar o câncer em idênticas condições reproduzíveis. Particularmente anormais, essas células contêm um número aberrante de cromossomos. Elas secretam enormes quantidades de citocinas, substâncias tóxicas que fazem explodir o envoltório das células com as quais entram em contato. Uma vez injetadas no organismo dos ratos, essas células S180 se multiplicam a velocidade tal que a massa do tumor dobra a cada 10 horas. Elas invadem os tecidos circundantes e destroem tudo o que encontram em seu caminho. Quando estão presentes na cavidade abdominal, sua proliferação ultrapassa rapidamente a capacidade de drenagem dos vasos linfáticos. Como se estivesse uma banheira tampada, os fluidos se acumulam até que o ventre chegue a um estado de ascite. Depois de introduzidas pelos pesquisadores nos ratos, as células vão se multiplicando ferozmente até que um órgão vital se paralise ou que um vaso sanguíneo importante arrebente, provocando a morte do organismo. No laboratório de Zheng Cui, professor do Departamento de Patologia da Wake Forest University, na Carolina do Norte, não se estudava o câncer, mas o metabolismo das gorduras. Entretanto, a fim de obter os anticorpos necessários para as experiências, injetavam-se as famosas células S180 nos camundongos, que então fabricavam a ascite de onde estes anticorpos poderiam ser facilmente extraídos. Esse procedimento exigia uma renovação constante do plantel, pois nenhum dos camundongos nos quais se injetaram alguns milhares dessas células S180 sobrevivia mais de um mês. Nenhum, até que um dia um evento curioso se deu. Uma jovem pesquisadora, Lia Kim, tinha injetado 200.000 células S180 em um grupo de camundongos, a dose habitual para esse procedimento. Mas um deles, o camundongo número 6, resistira à injeção, mantendo obstinadamente um abdômen liso. Lia repetiu a injeção e, novamente, sem sucesso. Ao relatar o caso para Zheng Cui, ele a orientou a dobrar a dose. Não funcionou novamente. Então ela aumentou a dose em 10 vezes, injetando 2 milhões de células S180 no infeliz do camundongo. Para sua surpresa, continuava não havendo nem câncer nem ascite no ventre do camundongo número 6. Já desconfiado da competência de sua assistência, Zheng Cui decidiu aplicar ele mesmo a injeção, dessa vez aplicando 20 milhões de células S180 e verificou se o líquido havia de fato penetrado no abdômen. 2 semanas mais tarde, nada ainda. O camundongo continuava saudável. Então, Zheng Cui tentou 200 milhões de células, 1000 vezes a dose habitual, mas nada ainda. Nenhum camundongo naquele laboratório havia vivido mais de 2 meses, mas o camundongo número 6 já estava com 8 meses de vida, apesar das doses astronômicas de células S180 injetadas em seu abdômen, justo no lugar onde elas proliferam mais rapidamente. Então, Zheng Cui se deu conta de que estivesse diante do impossível. Talvez. Um camundongo naturalmente resistente ao câncer. A literatura médica tem alguns raros casos de pacientes de câncer nos quais um câncer considerado terminal repentinamente retrocede e termina desaparecendo naturalmente. Mas esses casos raríssimos são difíceis de estudar, uma vez que são imprevisíveis e não se pode reproduzi-los à vontade. No mais das vezes são atribuídos a um erro de diagnóstico, provavelmente não era câncer, ou então a um efeito retardado dos tratamentos convencionais recebidos anteriormente. Provavelmente foi a quimioterapia do ano passado que finalmente fez efeito. Uma vez convencido da ideia de que o famoso camundongo, doravante apelidado de Super Mouse, era resistente ao câncer, uma inquietação se apossou de Zheng Cui. Só existia um exemplar de Super Mouse. Na melhor das hipóteses, um camundongo vive não mais do que 2 anos. Uma vez morto, como estudar sua extraordinária resistência? E se ele contraísse um vírus, uma pneumonia? Zheng Cui cogitava em preservar seu DNA ou cloná-lo. As primeiras clonagens bem-sucedidas de ratos tinham acabado de se tornar públicas, quando um de seus colegas comentou: "Você já pensou em fazer com que ele tenha filhotes?" Não somente Super Mouse teve filhotes,
com uma fêmea não resistente, como a metade de seus netos herdou sua resistência às células S180. Aqueles ratinhos aguentavam, sem enfraquecer, 2 milhões de células S180, uma dose que se tornou quase banal no laboratório. Eles chegavam a suportar 2 bilhões de S180, ou seja, 10% do seu peso total, o que corresponde, para um ser humano, à injeção de uma massa de 7 a 8 quilos de um tumor extremamente virulento. Os camundongos filhos do camundongo 6 eram resistentes tanto à CIT quanto à multiplicação das células cancerosas transplantadas. Alguns nunca desenvolviam câncer, chamados pelos pesquisadores de CR, Cancer Resistant, enquanto outros camundongos chegavam a desenvolver os tumores, mas tinham regressão espontânea dos tumores sem nenhuma intervenção dos pesquisadores. Estes camundongos foram então denominados SR, Spontaneous Regression. Ambos tinham uma expectativa de vida normal, mesmo com a injeção de doses astronômicas de células S180. No experimento de Zheng Cui, os camundongos todos da mesma linhagem Bulb-C tinham injetados em seu abdômen 200 milhões de células S180 com 6 semanas, 12 semanas e 22 semanas de vida. Os camundongos mais jovens eram predominantemente do tipo CR, 72 de 240 com 6 semanas. Quando os camundongos eram injetados com 12 semanas de vida, 51 de 98 eram do tipo SR. E, finalmente, quando injetados com 22 semanas de vida, 31 de 120 eram do tipo SR. Ou seja, as características da resistência ao câncer eram altamente correlacionadas com a idade. 4 camundongos superresistentes, que inclusive passaram esse superpoder aos seus filhos, desenvolveram câncer quando receberam a injeção com 56 semanas de vida. Em 6 a 12 horas depois da injeção das células S180, milhões de leucócitos migravam para a área da injeção, mas, curiosamente, desapareciam depois da morte das células cancerosas. Na análise das células do sistema imunológico responsáveis pela morte das células S180, verificou-se que eram majoritariamente as responsáveis pela resposta imune inata, tais como neutrófilos, macrófagos e linfócitos citotóxicos, ou células NK, de Natural Killer. Esta ação contra as células cancerosas era extremamente rápida e bem direcionada, praticamente não afetando as células normais adjacentes, mas mesmo que reinjetados com as células S180 depois da regressão da CIT, algum tempo depois, estes camundongos continuavam com suas características especiais de resistência ao câncer. Você gostou desse vídeo? Então, clique em curtir e compartilhe com quem você conhece. Obrigado!